Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um novo assunto que é planejamento de obras e MRP. Bom, o que é MRP? MRP, traduzindo, seria planejamento das necessidades de materiais, tá? Ele surgiu mais ou menos nos anos 60 do século passado, tentando aproveitar a capacidade de processamento dos computadores para controlar os estoques das empresas, tá? Então, logo que começaram os primeiros computadores, que às vezes, quando vocês veem na história lá, ocupam um andar inteiro de um edifício, coisa parecida, ocupavam um andar inteiro de um edifício, já se começou a estudar como usar essa capacidade de processamento para administrar materiais, tá? Então, o MRP, que a gente chama de MRP1, é Materials Requirement Planning, tá? Ou seja, planejamento das necessidades de materiais. Ele permite que as empresas calculem quantos materiais de determinado tipo são necessários em que momento na fabricação de um produto ou na execução de uma obra, tá? Nos anos 80 surgiu o que a gente chamou, ou que foi chamado MRP2, ou seja, Manufacturing Resource Planning, planejamento dos recursos de manufatura, tá? O que acontece? O MRP2, ele na verdade, ele inclui o planejamento de longo prazo, o planejamento de recursos, o plano mestre, o planejamento de capacidade em nível macro e detalhado e o controle da operação. Ou seja, ele não controla apenas as necessidades de materiais, mas ele tem uma visão e uma abrangência mais ampla dentro da gestão e organização de uma empresa. Tá. Vamos lá. Então, definições de MRP 1 e 2, o termo é Material Requirement Planning, diz respeito a sistemas para planejar, programar e controlar o uso de materiais nos processos produtivos, ou seja, o MRP1. E o termo Manufacturing Resource Planning possui uma maior abrangência referindo aos sistemas de administração integrada de todos os recursos produtivos envolvidos na fabricação de um determinado produto. Tá? Mais recentemente, ou seja, uns 20 anos aí, a gente usou um novo termo que é Enterprise Resource Planning, ou seja, ERP, que abrange o planejamento de toda a organização empresarial. Então ela entra com a parte financeira, recursos humanos, custos, orçamento, quer dizer, todas as funções necessárias ao funcionamento de uma organização. Tá? Mas, mesmo com toda essa evolução, aquele coração central lá do planejamento de materiais e também de serviços continua sendo básico para os sistemas MRPs. Ele, digamos assim, é o coração do sistema. Bom, aqui tem a nossa figura com os níveis de planejamento da construção e, na verdade, o que eu coloquei aqui para destacar? O MRP, ou RP, ele vai abranger desde o planejamento geral da obra até o controle cotidiano da operação. Então ele não é um módulo só, ele é todos esses módulos ou todas essas funções realizadas de uma maneira integrada e com uma lógica específica que a gente vai ver já a seguir. Tá? Bom, aqui só para ilustrar, sistemas RPs na construção. Esse aqui é um dado de uma pesquisa de 2017 sobre quais são os principais sistemas que estão sendo empregados na construção civil. Então, em primeiro lugar lá aparece a Mega Sistemas, com 28,7. Depois vem a Global Tech, com 24,7. Outros RPs, normalmente são RPs legados, assim, feitos por pequenos escritórios ou RPs elaborados pelas próprias empresas. Tá? TOTS Proteus, com 13,89. Cigam, 3,24, Oracle com 2,78, desenvolvimento interno 2,3, Softwareplan da Cienge 1,85 e outros dois aqui também com 1,85, tá? Então quer dizer, vejo que tem já uma quantidade até expressivas de ofertas de pacotes ERPs já voltados para a construção civil. Bom, sistema MRP. Planejamento dos requisitos materiais é uma técnica, então vamos começar a aprender pelo início e entender como é que funciona. Como eu falei, esse é o coração do sistema, depois a gente vai agregando outras funções. É uma técnica para determinar a quantidade e o tempo para aquisição de itens de demanda dependente, tá? Necessários para satisfazer os requisitos do plano mestre de produção ou execução. Tá?
Veja bem, o que é a demanda dependente? É aquela demanda relacionada a um item final. Por exemplo, um automóvel. Tá? Então, eu tenho uma demanda de mercado de automóveis, essa é a que a gente chama de demanda independente. Por causa que é independente porque não depende da empresa, depende do mercado onde ela está atuando. E a demanda dependente, por exemplo, para cada carro que eu preciso fabricar, eu preciso de 5 pneus, que são 4 para pôr no carro, mais o step, né? Então, quer dizer, essa é a demanda dependente. Toda vez que eu vendo um carro, que eu preciso de ter um carro pronto, eu preciso de 5 pneus, eu preciso de um motor, eu preciso de 2 faróis, quer dizer, então, em função da quantidade de itens que vai naquele produto final, eu tenho uma dependência dessa demanda independente que é a demanda de mercado, ok? Então o ERP considera essa demanda dependente. A partir de uma previsão de vendas, ele faz o cálculo das necessidades de materiais, depois também de capacidade com MRP2, tá? Na construção é alguma coisa semelhante, quer dizer, você tem uma demanda, por exemplo, de edificações, e essa demanda está relacionada a metros quadrados ou a um tipo específico de edificação. Se você constrói, por exemplo, prédios de apartamentos para Minha Casa Minha Vida, então para cada conjunto ou cada torre, por exemplo, gera uma demanda de aço, uma demanda de cimento, uma demanda de atividades de trabalho, que a partir dessa demanda final você vai calcular quanto e quando você vai precisar de cada um desses componentes ou de cada atividade de execução para aquela obra. Tá? Os sistemas MRP são capazes de reduzir os custos de estoque, tá? Que esse foi o principal motivo que eles foram desenvolvidos, melhorar a eficiência da programação, porque ele, como é feito de uma maneira integrada, qualquer alteração ela é rapidamente alterada em todo o sistema, tá? E reagir eficazmente às mudanças de mercado. Quando você tem lá uma mudança da demanda independente, quer dizer, aquela demanda de mercado final, você rapidamente pode reprogramar todo o sistema. Tá? O objetivo do sistema MRP, então, melhorar o serviço aos clientes, quer dizer, tentando manter os prazos, tentando oferecer informações, tá? Tentando ser mais eficiente na entrega dos meus produtos, minimizar os investimentos de estoques, quer dizer, tanto de produto final quanto de matérias-primas, quer dizer, se eu tenho um sistema mais eficiente, então eu posso trabalhar com ele de uma maneira mais enxuta, quer dizer, com menos estoques, tá? E mesmo assim atender os níveis de serviço que são exigidos pelos meus clientes. Maximizar a eficiência da operação, quer dizer, como é tudo integrado, a ideia é que você consiga otimizar o conjunto das atividades e operações a partir dessa centralização dessa informação e dessa integração que vai ocorrer. Principais funções do MRP. As funções principais do MRP são controlar os níveis de estoque, como a gente viu, planejar as prioridades de operação para os itens e atividades e planejar a capacidade, de modo a otimizar o sistema de produção. Tá? Então ele está focado nisso. Ele está focado nos estoques, nas operações e na capacidade que você tem de executar essas operações. Essas funções podem ser divididas como segue: em estoques, quer dizer, encomendar a peça certa, encomendar a quantidade certa, encomendar na hora certa. Atividades, planejar as atividades no momento e no volume necessário. Prioridades, encomendar com data certa e manter a data válida. Tá? Capacidade, planejar para a otimização da utilização dos recursos que você tem lá, da tua mão de obra, dos teus equipamentos, esse tipo de coisa. Operacionalização do MRP. Tá? Ele tem como objetivo gerar ordens de produção ou serviço ou solicitações de compra baseados em uma previsão de consumo dos materiais, normalmente o plano mestre de produção. No caso da construção civil, ele também vai ser afetado pelo Plano Geral de Obras. Tá? O sistema levanta os quantitativos dos diversos materiais, primeiramente faz a checagem dos estoques. Caso não haja disponibilidade, ele gera ordens de produção, ou execução ou de compras. Tá? Então, na verdade, é o seguinte, que na verdade o coração do sistema está lá no plano mestre. Porque a partir de uma demanda final, ele verifica lá, olha, eu tenho matéria-prima nos estoques? Não tem, então gera uma ordem de compras. Eu já programei minha atividade para executar lá o fechamento, a estrutura, a cobertura? Não tem, então ele emite essas ordens, tá? E coloca para o gestor como uma sugestão para que aquilo seja realizado.
E daí no final lá o gestor, lá, o gerente de obras, o diretor lá de obras, sei lá, ele autoriza que aquilo seja comprado, que autoriza que aquilo seja executado. Tá? Então, a partir do plano mestre, um sistema de planejamento de necessidades de materiais pode então criar um planejamento identificando as peças específicas e os materiais necessários para produzir os itens finais requeridos, o número exato necessário e as datas que esses devem ser feitos, recebidos ou completados dentro do ciclo de produção. Tá? Então, quer dizer, é isso que ele foca. Lembra quando a gente viu classificação ABC? Então, lembra que quando a gente falou de itens A e eventualmente itens B, a gente teria que controlar cada um deles. É isso que o MRP faz, ele vê quando você precisa de cada componente, de cada coisa importante e programa tanto a compra quanto a execução daqueles itens ou componentes. Tá? Bom, a base do sistema MRP ou RP é o seguinte, começa com uma lista estruturada de materiais ou atividades. Tá? Então ele precisa saber dessa dependência. Lembra que ele trabalha com a demanda dependente. Então, para um item final lá, um automóvel, então eu preciso de 5 pneus. Mas quando eu vou montar esses pneus? 1 hora antes do carro estar pronto. Então 1 hora antes esse pneu tem que estar disponível para mim colocar no carro. E essa aqui é a ideia, tá? Então ele vai sabendo como se intercalam cada um dos componentes, cada uma das peças, cada uma das atividades e vai podendo programar em função disso. Tá? Para isso a gente tem uma coisa importante que é essa lista estruturada. Então é a estrutura do produto armazenado no computador. A lista de materiais descreve as relações de montagem de componentes em uma base hierárquica que mostra quais os componentes são necessários para cada montagem de maior nível. Então aqui eu tenho o produto final, que é o nível 0. Imediatamente antes eu tenho esse produto, quando é um triângulozinho aqui é uma matéria-prima, quando é um quadradinho aqui normalmente é uma atividade. Então vai entrar uma matéria-prima, uma atividade e uma outra atividade, talvez de montagem. Tá? Então para essa atividade eu preciso de uma matéria-prima e preciso talvez de uma outra atividade de execução ou coisa parecida que vem também de uma matéria-prima. Tá? E depois, para essa aqui, você precisa de uma atividade, mais matéria-prima, e mais para essa atividade, por exemplo, uma solda de 2 componentes, você precisa de 2 tipos de matéria-prima. Tá? Então, na verdade, o que acontece? Aqui, então, quando tem esse quadradinho, normalmente você vai juntar coisas. Tá? Quando tem só uma bolinha, é uma atividade que você executa sobre a matéria-prima. Tá? É uma forma de representar. Então, você tem, para esse produto final, 4 níveis de operações, tá? Ou de estágio de elaboração dessas matérias-primas. Tá? Bom, aqui para facilitar o entendimento disso, eu comprei um carrinho desses de brinquedo, do tipo da loja Casa China lá. Então era um Fusquinha. Tá? Esse Fusquinha era composto por um chassi e uma carroceria. Tá? Nessa carroceria, veja bem, você tem a carroceria propriamente dita e tem 2 faróis aqui. Ó. No chassi você tem um volantezinho, você tem o conjunto de pneus ali, né, e de rodas, e mais o próprio chassi. Tá? Bom, para você montar então a carroceria, você precisa aqui do farol e precisa da carroceria. Para você montar o chassi, você precisa do conjunto de rodas, do chassi e do volantezinho ali do meu Fusquinho. Tá? E por final, eu tenho que, para mim montar o conjunto de rodas, eu preciso de 2 pneus aqui, 2 pneus com roda, né? E preciso de um eixo. Tá? Então vejam bem, essa é a lista estruturada de componentes e atividades para o meu Fusca. É isso que eu preciso saber. Para uma edificação seria a mesma coisa. Para mim ter uma residência pronta no final, o que eu preciso imediatamente? Fazer a pintura, fazer a limpeza do terreno. Fazer antes, mas imediatamente antes da pintura, eu tenho que ter os acabamentos e tem que ter. Ou seja, tem que ter toda essa estruturação de componentes. Tá? Seria uma espécie de estruturação hierárquica ali das atividades e componentes para construção civil. Tá? Vejam bem, ao lado aqui então eu tenho o nível 0, que é do produto final, nível 1, nível 2, nível 3. E aqui eu coloquei um LT. O que é LT? Lembra quando a gente viu o estoque? Lead time, quer dizer, o tempo necessário para mim obter aquele produto. Então, por exemplo, para mim montar
os faróis e a carroceria, eu levo uma unidade de tempo, por exemplo, uma semana. Para mim ter uma carroceria pronta, eu preciso de um lead time de 2 semanas. Então eu preciso de 2 semanas para ter esse pronto. A montagem do chassi também leva uma semana, tal. O volante que eu compro de um determinado fornecedor leva 3 semanas para o cara poder me entregar depois que eu faço o pedido. Ok? Então, além da estruturação, eu tenho a informação do lead time, o tempo necessário para executar aquela atividade ou para adquirir aquele componente. Bom, se eu pegar aquela lista e virar ela assim e colocar os tempos, eu vou ter isso aqui, ó, que é a base da lógica do MRP. Vejam bem, para mim ter um Fusca montado, uma semana antes, se leva uma semana para mim montar o Fusca, que é o lead time ali de uma semana, eu preciso ter uma carroceria montada e um chassi montado, porque a montagem é colocar o chassi na carroceria, que vai levar mais uma semana. Bom, mas para mim ter uma carroceria montada aqui, eu vou precisar de uma semana para fazer a montagem. Mas para mim fazer a montagem, para mim começar a fazer a montagem dessa carroceria, eu tenho que ter disponível a carroceria e os faróis. O farol leva uma semana para o meu fornecedor me mandar. E a carroceria me leva 2 semanas. Então, 2 semanas antes eu tenho que pedir a carroceria e uma semana antes eu tenho que pedir os faróis para ter esses materiais, carroceria e faróis disponíveis para poder montar a carroceria. Tá? Então eu vejo que existe uma lógica que é fácil num software de computador você colocar essas dependências. Então ele diz o seguinte, poxa, para mim ter lá na semana 1, 2, 3, 4, 5, na 5ª semana lá um Fusca montado, eu precisei 5 semanas antes pedir os volantes e pedir os pneus. Por quê? Porque se eu não pedir 5 semanas antes de ter ele montado, eu não vou ter. Porque ele leva 3 semanas para o cara me entregar meu pneu. Não, 2 semanas para me entregar o pneu e 3 semanas aqui para ele me entregar o volante. Então, para mim poder montar o chassi com o conjunto de pneus e rodas, ter o chassi, eu preciso do volante também, que leva 3 semanas. Tá? Então, eu tenho todas essas dependências, tá? Que estão atreladas a uma estrutura, a um processo de fabricação, tá? Uma forma que eu vou montar e que eu vou construir esse produto, realizar uma edificação, no caso da construção civil, tá? E dos tempos necessários para mim obter esses produtos, que eles podem ser obtidos internamente, mas muitas vezes eu dependo de fornecedores que vão me entregar, para depois eu internamente realizar as atividades de montagem e de execução. Ok? Bom, então aqui eu estou mostrando que lá no início da semana 6, né? Então, que aqui eu falo, semana 5, início da semana 5, início da semana 6, para mim ter um carro, 10 Fusca montado, eu teria que ter 10 chassi uma semana antes e 10 carroceria. Mas para mim montar um chassi, eu preciso de 10 chassi, 10 volante e 20 conjunto de rodas. Então o chassi, uma semana antes eu mando o fornecedor. Antes de eu começar a montagem, eu peço 10 chassi para ele. 3 semanas antes de eu começar a montagem, eu peço 10 volantes. Bom, uma semana antes eu tenho que pedir para eles montarem 20 conjuntos de roda, que vão gerar necessidade de 40 pneus, que tem que ser pedidos ainda 2 semanas antes, e 20 eixos, que tem que ser pedidos uma semana antes. Eu peço ele aqui, leva uma semana para me entregar, ele está disponível aqui, ele está disponível o pneu aqui, e daí eu uso para montar o conjunto de rodas. Daí eu tenho um conjunto de rodas pronto aqui, que vai ser utilizado para montar, que vai levar mais uma semana para montar o meu chassi. Então, vejam bem, eu tenho essa lógica que precisa ser respeitada, já que eu tenho um processo de produção organizado ou coisa parecida. A necessidade aqui de 10 Fuscas no início da semana 6 gera a necessidade de eu pedi 10 volantes na semana, no início da semana 1 e pedi 40 pneus no início dessa semana. Tá? Vejam, aqui eu poderia ter colocado também, eu estava pensando 0, 1, 2, 3, 4, 5. Talvez ficasse mais lógico, tá?
Porque aqui seria o final já da semana 1, final da semana 2, final da semana 3, final da semana 4, final da semana 5, final da semana 6. Bom, lógica do MRP. Então, essa lógica que eu acabei de mostrar para vocês, a gente chama de explosão do produto. Nada mais é do que a derivação do produto ou edificação e seus vários materiais e peças e componentes constituídos. E atividades de montagem e execução. Quer dizer, você explode ele nesse conjunto de necessidades de materiais, atividades de execução e tudo mais. Tá? Então, a partir da lista de materiais e atividades, é obtido com base na estrutura analítica do produto, também conhecida como árvore do produto ou explosão do produto. Tá? Em função de uma demanda dada, o software ERP calcula as necessidades de materiais que serão utilizados e verifica se há estoque disponível para atendimento. Tá? Ele vai verificar também, hoje, como trabalha com MRP2, se ele tem capacidade também para executar as atividades necessárias. Se não tem, ele avança a atividade, ele põe hora extra, coisa desse tipo. Se não há material em estoque, na quantidade necessária, ele emite uma solicitação de compra para os itens que serão comprados, ou uma ordem de serviço ou fabricação para as atividades de execução da obra ou itens que são fabricados internamente. Bom, para fazer o cálculo do MRP, você vai usar, na verdade, o sistema lá, MRP, vai usar um software que faz cálculos lá, com relação ao algoritmo que ele tem. Mas para explicar isso, a gente vai usar esses dados aqui na forma de planilha, tá? Que a gente chama de registro básico do MRP, que serve para componentes e materiais. Tá? Então eu peguei como exemplo o conjunto de rodas. Então aqui você tem, para o conjunto de rodas, o lead time, quer dizer, o tempo necessário para você obter ele de uma semana, o lote econômico de 50 peças, que você vai fazer 50 ou múltiplos de 50, o estoque de segurança de 10, tá? Ou seja, tem que deixar no mínimo sempre no teu planejamento 10 unidades disponíveis, quer dizer, você pode até usar ao longo, depois no processo real, esses componentes, essas peças, mas você vai deixar uma certa quantidade lá em estoque, tá? Aqui você tem as semanas, tá? Da semana 1 até a semana 8, tá? E aqui as necessidades brutas, que são as necessidades que você precisa estar com elas disponíveis ali naquela semana. Por exemplo, para montar lá o meu chassi, quer dizer, o meu conjunto de rodas no meu chassi, então eu preciso ter esse conjunto de rodas disponível. Então na semana 4 eu preciso de 20, na semana 5 eu preciso de 30, na semana 6 eu preciso de nenhum, na semana 7 40, na semana 8 não preciso de nenhum também. Tá? Recebimento programado, isso a gente vai usar pouco, mas às vezes aparece o seguinte, um recebimento, é uma coisa que já foi tratada, já foi comprada, então ela está prevista para chegar naquela data. Tá? Ela tem uma diferença do recebimento de ordens planejadas, porque a ordem planejada ela foi planejada ainda, ela não foi emitida lá para o teu cliente. Quando ela é emitida para o cliente, ela vai sair daqui do planejado, tá? E vai entrar aqui no recebimento programado, quer dizer, ele já não está mais planejado, está programado para ser recebido porque a emissão da ordem de compra já foi feita lá para o teu fornecedor. Tá? E aqui eu tenho o estoque projetado, que é o seguinte, o estoque projetado inicial vai ser igual a 20, então na primeira semana eu não tenho necessidade nenhuma, vai ser 20, na segunda semana eu não tenho necessidade nenhuma, continua sendo 20, na terceira semana eu não tenho necessidade nenhuma, continua sendo 20. Na quarta semana o que acontece? Veja bem, eu preciso de 20. Só que eu tenho 20, mas eu tenho um estoque de segurança que tem que ser de 10. Então o que acontece? Se eu gastar esses 20, o meu estoque vai ficar zero. Então o que acontece? Vai ficar zero. Então o que acontece? Eu vou ter que planejar o recebimento de 50. E por que 50? Porque 50 é o lote econômico. Então eu planejo os 50 para receber aqui. Então 50 mais 20 dá 70, menos 20 dá 50. Então, o estoque projetado ele sempre vai ser o seguinte, vai ser o recebimento programado, se eu tenho algum, mais as ordens planejadas, menos a minha necessidade bruta, mais o estoque inicial. Poderia dizer o seguinte, estoque inicial, que é o que eu tenho, mais o que está sendo planejado para ser recebido, mais o que já está programado para ser recebido, menos o que eu vou usar. Tá? Então, isso me dá o meu estoque projetado. Bom, quando eu coloco o planejamento de
50 unidades para receber aqui na semana 4, e o lead time desse conjunto de rodas é de uma semana, automaticamente, uma semana antes, o sistema lança uma liberação, ordens planejadas de compra. Quer dizer, ele deixa para liberação uma semana antes, ou seja, na semana 3, ele já está planejando liberar 50 compras de conjuntos de rodas. Tá? Então veja bem, isso é automático daí do sistema. Vocês vão ter que fazer manual lá no exercício que eu até propus. Mas o que acontece? Em função do lead time, ele automaticamente já deixa lá sinalizado que ele vai precisar liberar 50 aqui. Bom, continuando com o nosso sistema. Na próxima semana eu preciso de 30 e tenho 50. Então eu posso usar isso do estoque. Então 50 menos 30 dá 20. Então o que é o meu estoque aqui? É o que eu tenho, 50, mais o recebimento planejado, 0, mais o recebimento programado, 0, menos o que eu preciso, 30, sobram 20. Bom, continuo para a próxima semana, não preciso de nada, vai sobrar 20. Na próxima semana eu preciso de 40. 40 menos 20 vai ficar negativo de 20. E ainda mais que eu preciso do meu estoque de segurança. Tá? Então o que acontece? Eu, na verdade, planejo receber 50 aqui, automaticamente ele vai planejar liberar 50 para compra uma semana antes, que é o lead time, então eu vou receber daí esses 50 aqui, então 50 mais 20 dá 70, menos 40 sobram 30, ok? E na última semana eu não vou precisar de nada, então eu continuo com 30, ok? Veja que a gente viu todas as linhas, a gente só não viu essa de necessidades líquidas, que é um conceito que é importante para o sistema, mas que a gente não vai usar aqui. O que é necessidade líquida? Se eu não tivesse, por exemplo, comprando nada aqui, qual que seria a minha necessidade líquida aqui nesse período 7? Seria 20 que eu tenho, mais os recebimentos programados, que é 0, menos o que eu preciso. Então seria de menos, se eu não fizesse 50, a minha necessidade líquida seria de menos 20. Então, quer dizer, eu estou precisando de mínimo, e mais o estoque de segurança, porque eu tenho que manter um estoque de segurança, então menos 30. Tá? Então, no sistema ele até usa esse cálculo para prever uma falta, etc. e tal, mas eu nem uso muito com vocês para não confundir. O melhor é vocês, quando estiverem calculando as planilhas lá do MRP, pensar no estoque projetado, para que ele atenda o estoque de segurança, para que ele não fique negativo, tá? E que aquilo que eu planeje para ser recebido, né, mais o estoque que eu tenha, consiga atender as minhas necessidades, mais o estoque de segurança. Ok? Bom, você tem um registro básico que você poderia fazer para atividades, porque a atividade ela não consome estoques, mas ela tem um tempo de resposta, quer dizer, eu preciso de um tempo para executar ela. Tá? Então, por exemplo, montagem da carroceria. Lembra, a montagem da carroceria tem um lead time de quer dizer, eu levo uma semana. E qual que é o lote econômico? Eu vou fazer um de cada vez, nesse caso aqui, tá? Então é o seguinte, o que acontece? Na semana, aqui, para essa planilha é bem fácil, eu tenho uma necessidade da atividade finalizada, eu preciso de 10 carrocerias prontas na semana 4. Como leva uma semana para realizar isso, uma semana antes eu peço para liberarem ordens de execução, ordens de serviço, para montar 10 carrocerias, para mim ter elas prontas justamente na semana posterior. Tá? Na semana 5 eu não preciso de nada, na semana 6 eu preciso de 5. Então, uma semana antes eu preciso liberar a montagem de 5 carrocerias. Tá? Vejo que essa conta, ou essa necessidade, esse tempo, o lead time a gente considera dentro da planilha, entre a necessidade que eu preciso pronta e o tempo necessário para obter ela. Tá? Bom, aqui vamos usar o exemplo do Fusca, que seria a nossa estrutura hierarquizada ali dos componentes e atividades. Então, o Fusca, o chassi montado, a carroceria montada, o conjunto de rodas, etc. O lead time de cada um, a quantidade que você usa em cada um, o código, etc. e tal.
O lote que você vai fazer aqui, no caso, é de 10, tá? Então você pode gerar essa planilha aqui, ó. Vejam, a partir do plano mestre lá, que você tem, você precisa, na semana 6, esse aqui eu coloquei só como um exemplo para facilitar para vocês. Eu deixei sempre com o estoque zerado, só para vocês entenderem como uma coisa vai ligando com a outra, tá? Então, na semana 6, eu preciso de 10 Fuscas prontos, tá? Então, lá na semana 6, eu vou colocar como necessidades brutas de 10, tá? Eu não tenho nada em estoque, o estoque projetado está zero, tá? Então, não tem estoque de segurança zero. Então, o que eu faço? Eu planejo receber ordens planejadas, eu preciso receber 10 prontos aqui. Então, uma semana antes, eu libero 10. Bom, quando eu libero na semana 5, 10, mas para mim começar a montar esses 10 Fusca, eu vou precisar de, na semana 5, ter 10 carroceria montada e vou precisar ter 10 chassi montado. Então o que acontece? É a mesma lógica que eu deixei, como eu falei para vocês, deixei tudo zerado, só para vocês entenderem, vocês teriam que fazer para cada uma dessas tabelinhas todos aqueles cálculos que eu fiz ali anteriormente, só para mostrar essa lógica que um vai puxando o outro, a partir dessa estrutura de componentes. E que essa ligação do tempo, da decalagem aqui do tempo, está aqui dentro da própria tabela, tá? Então, como eu preciso de 10 carrocerias montagem, leva uma semana para me montar a carroceria, então eu vou planejar para receber 10 aqui, uma semana antes eu vou liberar 10 ordens. Mas eu preciso daí de carrocerias, então para mim poder montar, então na semana 4 eu preciso dessas carrocerias, então aparece 10 aqui, tá? O lead time agora é de 2 semanas, então eu planejo para receber 10, 2 semanas antes eu tenho que liberar a ordem de compra para receber essas benditas dessas carrocerias. Os faróis, eu preciso de 10 conjuntos, tá? Então leva uma semana para mim obter, uma semana eu planejo para receber aqui, uma semana antes esses faróis, e assim sucessivamente. Veja que no caso da montagem de chassis, o conjunto de rodas, eu preciso de 2 conjuntos, tá? Então, na semana 4, eu preciso de montagem dos chassis, eu preciso montar 10, então eu preciso de 20 conjuntos de rodas. Como leva uma semana para fazer, eu programo para receber 20 aqui, então uma semana antes eu tenho que liberar esses 20 para poder receber uma semana depois. E assim eu vou indo até chegar lá, que vejam bem, lá na semana 1, eu vou ter que estar liberando 40, a compra de 40 pneus, tá? Para mim receber certinho e dá para mim montar os meus 10 Fuscas lá no final, na semana final que eu estou prevendo ter eles para colocar no mercado e vender esses produtos, ok? Então essa tabela é mais para mostrar esse interrelacionamento entre os componentes, tá? Internamente o cálculo é feito independente e onde que ele se liga? Ele se liga sempre pelas necessidades brutas. O que você precisa para montar o de cima gera a necessidade das peças imediatamente anteriores, ou peças ou atividades ali de montagem, coisa parecida. Ok? Aqui um detalhe só para vocês verem, na verdade, é só que ali, como está meio pequenininho, então aqui está mostrando esse detalhe do interrelacionamento, tá? E na medida depois, o que acontece? Quando você tiver estoque de cada componente, etc e tal, o que vai acontecer? Essas tabelas não vão ficar todas zeradas, elas vão ter valores, elas vão respeitar ali os estoques de segurança, então ela vai ficar um sisteminha mais complexo. Por isso que o MRP ele precisa da capacidade de processamento do computador. Isso aqui eu estou fazendo um exemplo simples, tem um brinquedo, etc. Mas imagina um automóvel de verdade, que tem 12 mil componentes, que tem N atividades de execução. Então, com vários modelos diferentes. Ou mesmo uma edificação com várias atividades e componentes. Isso se torna muito mais complexo. A lógica é relativamente simples, mas a complexidade ela ocorre pelo tamanho, pela quantidade de componentes e atividades que vão estar envolvidas, tá? Quando você mexe numa, mexe em todo o sistema.
Bom, aqui só para finalizar, é uma referência importante que eu tenho utilizado nessa parte de MRP. E na próxima aula continuamos com um novo assunto.